TDAH e comportamento. Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre como é o comportamento de uma criança, de um adolescente com TDAH no dia a dia. Vem que eu te ensino. Sou Karina Bellotti, neuropsicopedagoga especialista em TDAH, e esse foi o tema que você, mãe de TDAH, que está lá no meu grupo VIP, escolheu para que eu falasse hoje, para que a gente trouxesse aqui para a gente conversasse um pouquinho. E aí, eu não vou ficar falando para você sobre os comportamentos que a gente já sabe que acontecem, né? Os sintomas mais predominantes do TDAH com apresentação desatenta, com apresentação hiperativa ou combinada. Não vou ficar falando isso, porque a gente já sabe que o TDAH ele tem desatenção, a gente já sabe que o TDAH tem a questão aí da hiperatividade, da agitação ou da lentidão, se a gente pode dizer isso, né? Não é que era, mas assim, tem uma velocidade baixa de processamento. A gente já sabe essas características básicas aí. Hoje eu quis trazer para vocês, então, a questão do comportamento do dia a dia ali, né? Algumas coisas que o TDAH pode aumentar, pode ficar maior aí. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que existe o comportamento do TDAH, existe o comportamento da criança sendo criança, do adolescente sendo adolescente, e existe o comportamento combinado, que é o quê? Às vezes uma criança sendo criança vai ter uma atitude ali. Por ela ter TDAH, isso vai ficar maior, isso vai ficar mais denso, se é que você me entende, vai ficar mais aparente ali, mais gritante, tá? E também tem o comportamento ali no adolescente com TDAH, que a gente já sabe, né? Adolescência, aquela fase meio complicada ali da vida e que por conta do TDAH pode ser que fique maior, que fique mais denso, que fique mais pesado, tá? Então, algumas coisas que eu quis trazer aqui pra gente pensar é que, sua criança é criança, então ela vai fazer birra, ela vai ficar emburrada, ela vai perder ali o interesse, ou ela vai ter muito interesse em algumas coisas, como toda criança, tá? Vai brigar, ela vai se revoltar, criança sendo criança. Seu adolescente é adolescente, então ele vai achar que ele sabe tudo, né? Ele ou ela. Eles vão achar que eles sabem tudo, eles vão achar que pai e mãe não sabem nada, que tá fora de moda. Isso é ser adolescente. Os amigos vão ser, né? A vida deles ali, isso é ser adolescente. Tá? Isso é um adolescente sendo adolescente, uma criança sendo criança, ok? E aí o que a gente precisa entender é que existem algumas questões que o TDAH vai apresentar ali no dia a dia, no comportamento, muito por conta das lacunas nas funções executivas, tá? Que a gente vai falar num outro vídeo. Mas basicamente, por exemplo, se o TDAH apresenta ali normalmente com muita frequência a questão da inflexibilidade cognitiva, né? Que é o quê? Que é essa questão de não conseguir ver outros caminhos, de não conseguir pensar diferente. Ao mesmo tempo que eles são muito criativos e pensam muito fora da caixa, eles têm alguma dificuldade em ver outros caminhos a não ser aqueles que já estão ali dentro da cabecinha deles, tá? Eles não têm, é difícil para eles, igual o Waze faz, recalculando rota, né? Para eles é difícil isso, porque eles têm essa inflexibilidade cognitiva. Ao mesmo tempo, às vezes não tem a questão de planejamento. Então, o que pode acontecer? Pode ser que as emoções sejam muito à flor da pele, que seja tudo muito sensível, que seja tudo muito grande, sabe? Uma coisa pequena, né? Que ao nosso ver é pequeno, para eles vai ficar enorme, né? E aí você vai olhar e falar assim, mas gente, não é para tudo isso. Mas para eles é. E aí a gente precisa começar a entender duas coisas. Não é pessoal. Não é contra você, mãe. Não é contra você, pai. Não é contra você, cuidador.
Não é de propósito que eles fazem isso, tá? É algo além, é do TDAH. Por isso que é muito importante que sejam feitas as consultas com os especialistas, que esse acompanhamento, se necessário, seja feito, acompanhamento psicológico, acompanhamento com neuropsicopedagogo, os acompanhamentos às vezes precisam acontecer justamente para que essas crianças e esses adolescentes consigam superar tudo isso, consigam ter ferramentas para lidar da melhor forma com tudo isso. Então, a gente tem que entender assim, para eles, a gente precisa sempre parar e pensar. A forma como eles veem isso, como eles lidam com isso é diferente. Então, exemplo, muitas vezes pode ser que eles eles não vão ter filtro, porque eles têm questões com controle inibitório. Então, eles vão falar coisa fora de hora, fora sem pensar. Eles vão falar algo que, às vezes, para aquele momento ali não é legal. Eles vão agir de maneiras como a gente fala que a sociedade ali não agiria, né? De uma forma que não é muito aceita. E a gente precisa entender, isso é do TDAH. Então, mas então a gente vai deixar eles fazerem o que querem. Não é isso. A gente precisa ensinar, precisa trabalhar com causa e consequência, mas você precisa entender que esses comportamentos que eles demonstram, de falar sem pensar, de reagir sem pensar, de esquecer, de se perder pelo meio do caminho, né? No que estava fazendo, começa uma coisa e para, a desorganização. Todo esse comportamento não é de propósito, tá? E eu sei que agora você está pensando assim, mas eu já falei 1.500 vezes. Você vai ter que falar 1.501, 1.502, 1.503, porque eles precisam disso. Então, estruturar a vida deles, fazer um acompanhamento psicológico, para que eles consigam lidar com essas emoções, para que eles consigam lidar com esses sentimentos, para que eles consigam entender tudo isso que passa dentro da cabecinha deles, é muito importante, tá? Para mim é uma das especialidades mais importantes que tenha o acompanhamento da criança e do adolescente com TDAH, tá? É trabalhar com um psicólogo aí, com uma psicóloga, um neuropsicólogo, para que esse acompanhamento seja feito, para que essa criança e esse adolescente tenha a possibilidade de desenvolver essas ferramentas. Então, quando a gente passa a entender que esses comportamentos, eles não são propositais, fica um pouco mais leve, né? Quando a gente começa a entender que é algo além deles, fica um pouco mais leve. E que eles vão precisar do quê? De rotina, de treino, de repetição. Um outro ponto muito importante da gente entender é que a maioria das crianças e dos adolescentes com TDAH, eles têm uma autoestima muito baixa. Eu sei, pode não parecer. Muitas crianças, muitos adolescentes com TDAH, às vezes são o engraçadão, ou são super sociáveis, ou parecem ter uma autoestima muito elevada, né? Que às vezes dá até aquela sensação de, nossa, é até arrogante, né? Na maneira de falar, na forma de se comportar ali. Mas no fundo, tudo isso daí é uma defesa. Uma defesa deles, porque no fundo, eles têm muita dificuldade em errar. Eles têm muita dificuldade em se frustrar. E o que acontece? Imagina você tá ali, desde muito pequeno, você tenta, não consegue. Você tenta, não consegue. Você tenta, não consegue. O que você vai fazer? Uma hora você vai falar, não quero mais. Eu tentei aprender violão, tá? Porque eu amo música. Fui tentar aprender violão. Tá, eu aprendi, decorei como é que fazia a posição dos acordes, eu decorei como é que fazia o ritmo ali. Na hora de juntar, eu não conseguia. Eu não tinha coordenação motora para isso. Eu podia, se Karina, se eu tivesse treinado mais, você conseguiria? Provavelmente sim, mas eu desisti. Porque aquilo lá, eu falei assim, não, tá tomando muito tempo, não quero, não vale a pena. E aí você imagina você lidar com essa frustração, com esse erro após erro após erro.
Isso é uma sobrecarga emocional e de energia para eles gigante. Tanto que é muito comum a gente ouvir da boca deles: eu sou burro, eu não sei nada, eu não faço nada direito. E aí, qual vai ser, gente? E aí, cientificamente falando para vocês, tá? A neurociência já comprova isso. Qual vai ser a reação natural do cérebro? E não só deles, mas de qualquer um de nós. O nosso cérebro, ele entra, diante de situações de muito estresse, ele entra no modo sobrevivência. O que é esse modo sobrevivência? A gente chama em inglês que é o fight, freeze or flight, né? Que é o congelar, do freeze, fight, lutar, or flight, que é o voar, né? Então, fuga. Então, a reação natural do cérebro, quando ele entra nesse modo sobrevivência, de qualquer pessoa, é fazer o quê? Ou eu fujo, ou eu congelo, ou eu luto, tá? Para as crianças e para os adolescentes com TDAH, isso fica mais forte. Por quê? Porque a gente precisa entender que eles não têm o controle inibitório. Lembra lá da disfunção executiva, né? Eles têm uma lacuna aí que precisa ser trabalhada, eles têm um lapso que faltou no desenvolvimento dessas habilidades, né? E aí a questão dos neurotransmissores também, então isso mina a autoconfiança deles, tá? Isso deixa a autoestima lá embaixo. Então qual vai ser a reação natural? Ou eles vão congelar, eles não vão saber o que fazer, e aí eles vão ficar na paralisia do TDAH, ou eles vão fugir, ou eles vão lutar. Então esse é um comportamento que a gente precisa entender que para o TDAH vai vir muito forte. E aí qual é o nosso papel? O nosso papel como adultos, o seu papel como mãe de uma criança e um adolescente com TDAH, nesse momento, é respirar fundo. Mas eu vou além. O seu papel é não deixar chegar nesse momento. Começa a entender o seu filho, a sua filha. Quais são os gatilhos? O que causa esse momento de estresse, onde o cérebro dela, vai entrar nesse modo sobrevivência, que ele vai ou fugir, ou lutar, ou congelar. Então, quando a gente começa a entender até onde eles podem ir, quais são os limites, será que precisa de uma pausa? Será que a forma como eu falar, acho que agora não é o momento de eu cobrar. Isso é tão importante mesmo, eu cobrar agora? Será que eu posso deixar para conversar amanhã? Então, são essas questões que a gente essas adaptações que a gente vai fazendo no dia a dia que vão ajudando essa criança, esse adolescente a se autorregular, tá? E outra coisa que a gente precisa pensar, né? O nosso papel é esse, de ajudar eles a se autorregular. E aí, para eu ajudar eles a se autorregular, eu preciso me autorregular primeiro. Então, mãe de TDAH, você precisa se conhecer. Você precisa primeiro entender quais são os seus gatilhos. Até onde você pode ir. Porque vai ter momentos que você vai precisar se afastar e deixar outra pessoa ali. Se a sua criança ou seu adolescente não está correndo perigo, deixa ele sozinho, deixa ela sozinho, né? Se eles não estão ali no momento onde eles vão se machucar alguém, quebrar tudo, deixa passar, espera, sai de perto. Não fica batendo de frente, né? Se você não está pronta para respirar fundo e para ajudar o seu filho, a sua filha, nessa autorregulação, vai se autorregular primeiro. Porque se explodir, é como você tacar álcool ali na fogueira. Vai pegar um fogo que você não vai conseguir apagar depois. Então, por isso que eu sempre falo, olha para você. O autocuidado, ele é um presente que você dá não só para você, mas para todo mundo que está ao seu redor.
Então, esses comportamentos que às vezes parecem ser arrogantes, agressivos, ou então birrentos, eles são do TDAH. E a partir do momento que você começa a entender que não é pessoal, que não é de propósito, mas que dá para ser trabalhado, fica menos pesado. Tá? Então, comportamento de TDAH. Todas aquelas questões que a gente tem da criança e do adolescente vão ser muito maiores. Vai ser muito, sabe, over, assim, vai ser muito mais sensível, vai ser muito gigante tudo isso daí. Outra coisa, autoestima baixa. Então, como é que eu faço com a autoestima baixa? Foco no reforço positivo. Você não vai elogiar por elogiar, mas está fazendo o mínimo, pontua. Dá parabéns, elogia, fez o mínimo que foi pedido. Aí não fez 90% da outra coisa. Foca nas potencialidades. Depois você senta e conversa do que precisa ser feito, tá? Terceiro, se autorregula. Se você não se conhecer, conheça os gatilhos. Conheça os seus gatilhos e conheça os gatilhos do seu filho e da sua filha. Para que você possa ajudar ela a se autorregular. Você precisa se autorregular primeiro. Então, olha para você. Cuida de você. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa um comentário aqui embaixo. Me manda lá no grupo, né? Vamos saber qual a sua dúvida maior. O que mais você quer saber sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Já curte, comenta, compartilha aqui então esse vídeo. Se você não está inscrito ainda aqui, já se inscreve. Toda semana a gente tem 2 vídeos novos aqui sobre TDAH. Eu tô aqui para a gente juntas caminhar, criar essa vila onde a gente vai desmistificar o TDAH. Porque o TDAH ele é complexo, mas ele não precisa ser pesado. Nós vamos juntas muito além do TDAH. Então ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Vamos juntas?